Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta porção de sua palavra. A escritura que vamos ler está em Êxodo capítulo 23, verso 21. Êxodo capítulo 23, verso 21. É a leitura de destaque que nós vamos tomar nesta tarde, A escritura de Êxodo capítulo 23, verso 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, ou a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Nós poderíamos tomar ainda a escritura de João, capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vamos meditar um pouco sobre o parente redentor. O parente redentor é o ponto chave, aonde você precisa entender, receber, fazer parte deste número dos que são encontrados, beneficiados por este parente redentor. Nós lemos a escritura de Números, capítulo 23, e o profeta irmão Branham, na mensagem Dons e chamadas são sem arrependimento. Dons e chamadas são sem arrependimento, parágrafo 28. A leitura da palavra encontrada em Êxodo capítulo 23, Mombrana cita desde o verso 20, começando Deus enviando o seu profeta Moisés. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Moisés não fazia nada, isso era o anjo de Deus. Não é isso correto? Precisa você se sacrificar, não é por mérito. Deixa o anjo de Deus fazer. Isso era o anjo de Deus. Não é isso correto? Como era aquele que guiava Israel? Como era? Uma coluna de fogo durante a noite
e uma nuvem durante o dia. Então é importante, irmãos, nós já irmos tomando consciência disto. Você sabe que a coluna de fogo é o Logos, é Cristo. Você sabe que a nuvem é a presença de Deus. Então nós sabemos destes pontos na palavra. Então uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Eu creio que ele continua guiando. Nós sabemos que era o anjo do pacto. Então, aqui, irmãos, irmãs, povo de Deus, cabe um pequeno comentário para despertar nossa atenção. Então, sabemos que aquele era o anjo do pacto. Agora, tome isto e leve isto para Malaquias capítulo 3. O anjo do concerto, de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. O concerto é um pacto. Se nós tomarmos Apocalipse capítulo 10, verso 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. O que era isto? Um pacto. É o anjo do pacto. É o mesmo anjo do pacto que esteve com os filhos de Israel no deserto, guiando-os. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que veio através da profecia de Isaías, da profecia de João Batista, preparando o caminho do Senhor, diante do Senhor. E é o mesmo Senhor Jesus Cristo vindo com o arco celeste sobre a sua cabeça, vestido de uma nuvem. Então nós vemos aqui a descida de Cristo. É Cristo se fazendo conhecer. Mas é importante nós levarmos à nossa mente agora que tudo isto aconteceu, mas seria revelado só nos dias da voz do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nós encontramos aqui nas Escrituras de Malaquias capítulo 3, João Batista apresentando o Cordeiro, este magnífico Cordeiro de Deus. Nós encontramos ao profeta irmão Brana apresentando o magnífico Filho do Homem. Ele mesmo diz em sua mensagem: eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem. Eu sou o mensageiro do Filho do Homem. Então vamos caminhar um pouquinho e você já vai começando a perceber em torno do que o assunto vai tratar. Ele disse: eu creio que ele continua guiando. Nós sabemos que era o anjo do pacto. Não é isso correto? Era o Logos, ou Cristo. Ele permanece o mesmo, guiando o povo hoje, como ele fazia então. Vamos crer com todo o nosso coração, enquanto inclinamos as nossas cabeças. E ele ora: nosso Pai Celestial,
nós simplesmente te amamos de todo o nosso coração. Estamos muito agradecidos por tu nos teres redimido, em pensar que certa vez éramos estrangeiros, sem Deus, sem misericórdia, e o teu Filho, Jesus, veio à terra e teve um nascimento virginal, e ele viveu uma vida sem mácula, e foi oferecido como um sacrifício por nós no Calvário. Ele foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue que fez a expiação. Aleluia! Não está você agradecido também nesta hora? Pelo sangue que fez a expiação? E nessa noite, através daquele sangue e do seu Espírito eterno, através da lavagem da palavra, somos trazidos agora para nos tornar filhos e filhas de Deus, ó Pai. Quando pensamos em sermos um filho e filha de Deus, mesmo nesse dia, quando homens têm mentes perversas, como eles foram com Moisés e Arão, foram confrontados por Janes e Jambres, aqueles impostores resistindo ao profeta de Deus. E ele diz: ó Deus, ao pensar quando eles foram confrontados ali, nós podemos ser filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito Santo, com poder para salvar nossas vidas, para nos limpar do pecado. Importante nós sabermos e termos a nossa consciência aguçada de que não estamos aqui porque somos justos, porque somos o moço rico. O moço rico era um moço certinho, com a vida toda em ordem, toda adequada com os mandamentos, com a lei. Tem muita gente que ele confia nisso, porque ele nunca adulterou, ele nunca roubou, talvez ele diga até que nunca mentiu, eu não acredito, mas talvez diga, e tem uma vida toda certinha, o casamento todo certinho, não tem nem aonde você apontar o dedo na vida dele, e fica estribado nisto, confiado nisto. E veja que logo nós vamos encontrar esse moço rico rejeitando a Jesus, rejeitando a palavra encarnada do dia. E mais tarde ainda nós encontramos a este moço rico no inferno, por rejeitar a palavra, por rejeitar Cristo. Então não é por mérito, não é por você ter a vida toda certinha, andar tudo em ordem, o que é bom, é honesto, mas não é isto, não é tudo. Isto não é tudo. Nós estamos aqui porque somos pecadores, necessitando do sangue, necessitando do perdão, necessitando da misericórdia. Somos falhos, temos falhado, temos negligenciado, temos mentido, temos cometido muitas coisas que têm entristecido o Espírito de Deus, coisas que nós mesmos nos envergonhamos, mas agora havemos sido lavados pela palavra, a lavagem da palavra. Ele diz, profeta irmão Brana disse: nós podemos ser filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito Santo, com poder para salvar nossas vidas, para nos limpar do pecado e nos dar um relacionamento com Deus. Aleluia! Já pensaste isso, irmão, irmã? Um relacionamento com Deus.
Você sabia que foi por esta razão e por este motivo que o profeta, irmão Brana, pregou todo o seu ministério, toda a sua vida? Foi para este relacionamento do homem com Deus? Foi para eu ter este relacionamento com Deus? Ele disse: em nenhum momento eu trago uma mensagem para que a pessoa se una à minha igreja, mas para que eu veja um relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Nenhuma denominação, nenhum credo, nenhum grupo de primeira, segunda etapa, terceira etapa, não, nenhum grupo, mas o grupo da noiva. Ele disse: e nos dá um relacionamento com Deus. E isso ainda não manifestou tudo que havemos de ser. Mas, nós sabemos que teremos um corpo como o teu, pois nós te veremos como tu és, o glorioso, o magnífico Filho de Deus, o Redentor, e nós te coroaremos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que tu sopres sobre nós nesta tarde, Pai. Que tu sopres sobre nós nesta tarde, Pai. Este sopro da vida, este sopro da misericórdia, magnífico Filho de Deus. Magnífico Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Nós te coroaremos, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vá agora, irmão, para Apocalipse 19. Vá agora para o primeiro selo, parágrafo 283. Um novo nome que seria dado nos trovões. E continue lendo o parágrafo e veja onde o irmão Brana te leva para Apocalipse 19. E qual é o nome? O nome do irmão Brana não é Senhor dos Senhores, não é Rei dos Reis. Agora ele disse: esse é aquele que preencheu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. E nós encontramos este livro agora. Deus armou sua tenda. Veio de Deus para se tornar homem. Ele mudou sua condição do Todo-Poderoso para ser homem, para adotar a forma de homem, de modo que pudesse morrer, para redimir o homem. Esperem até que o vejamos, quando não há ninguém digno. Está vendo? Muito bem. Na Bíblia, no livro de Ruth, quando o lê, você encontrará que tal pessoa era chamado o Goel, né? Goel, G-O-E-L, remidor, quer dizer remidor. Era chamada o Goel, ou era uma pessoa que podia preencher os requisitos. E o Goel tem de ser apto a fazê-lo, tem de estar disposto a fazê-lo e tem de ser parente próximo para fazê-lo. Em outras palavras, esse parente redentor, ele tem que amar primeiro, ele tem que ter amor primeiro, ele tem que ter nos amado primeiro e nos amou primeiro. Ele tem que ter amor para com estes pecadores, para com estes homens falhos. Ele precisa, primeiro de tudo, ter amor, ter sentimento por estas pessoas, por estes seres que estão caídos, que estão fracassados. Nós encontramos aqui profeta irmão Brana dizendo, e ele diz: e Deus,
o Criador do Espírito, tornou-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si e pagar o preço, e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Aí está o Redentor. Agora nós sabemos que, por natureza, nós somos, por natureza, somos filhos da ira. Viemos ao mundo falando mentira. Fomos formados em iniquidade. Então, é importante, irmãs, que nós tenhamos esta consciência clara de que quem era o nosso parente mais próximo. Se viemos ao mundo falando mentira, se fomos formados em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Quem é o nosso parente mais próximo? Se Deus é santo, se Deus nunca pecou, então havia um parente mais próximo de nós. Mas ele não pôde nos redimir. A preeminência seria para ele. O direito de redenção seria para ele. Mas ele não pôde nos redimir. Sabe por quê? Porque ele nunca nos amou. Ele nunca teve amor para conosco. Você talvez não saiba e nunca queira saber disso. O que é você amar uma pessoa e você não ser amado por aquela pessoa. Você ter aquele irmão, aquela pessoa dentro do seu coração, amá-lo, estimar ele, ter estimação por ele, admirá-lo e querer bem aquele irmão, aquele amor fraternal, amor cristão, e ele não te amar nem sequer um pouquinho. Você não sente aquela correspondência. Entende? Então, é assim, para poder redimir, primeiro tem que haver amor. E Deus é amor. Por isso, aquele parente mais próximo de nós, ele não pode nos redimir, porque ele não é amor, ele não ama. Entende? Então vejamos um pouco mais. 140, a brecha. Cristo nos redimiu agora. Estamos agora redimidos, mas ele ainda não requereu sua possessão. Agora você pode discordar disso, mas aguente só um minuto e veja, nós veremos. Está vendo? Ele não a requereu. Está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode até o tempo designado. Até o tempo designado. E eu já vou adiantar de antemão, e esse tempo designado não é um homem aqui na terra que vai determinar esse tempo designado, quando ele toma posse. Se ele é o dono da situação, ele é o Redentor, ele é quem nos comprou com seu próprio sangue. Ele é quem sabe quando ele toma posse, quando ele toma possessão, sua possessão. Então veja, mas ele ainda não tomou posse, ele não pode até o tempo designado. Por isso,
nós temos a escritura de Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Então nós temos a nossa alma redimida, mas o nosso corpo ainda não está redimido. O nosso corpo só será redimido na transformação. Aí sim teremos um novo corpo, como nós lemos aqui no início. Um corpo como é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele é, nós seremos. E então, aí, veja lá. E Ele não pode até o tempo designado. E quando é o tempo designado, irmão Brana? E vamos lá. E ele diz, e então virá a ressurreição. E então virá a ressurreição. E então a terra será renovada. E então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu, mas fará isto no tempo designado. Oh, que coisa! É bom, né, irmãos? É bom a gente tomar a mensagem do irmão Brana sem interpretação, né? Interpretação é difícil demais, é complicado, né? E o profeta disse, então, ele fará isto no tempo designado. Oh, que coisa! Isto é descrito neste livro dos 7 selos, do qual estamos falando agora. Muito bem, o livro da redenção, isto é, está tudo descrito aqui. Tudo o que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana, nos 7 selos. O Brana estava pregando a revelação dos 7 selos por uma comissão dos anjos vindo da eternidade. Então o Brana estava pregando e ele dizendo que tudo que Cristo faria no tempo do fim seria revelado nesta semana. Se Deus nos permitir. Está vendo? Muito bem, será revelado. Será revelado. Veja, irmãos, que revelado é uma coisa. E acontecido é outra coisa, é outra história. Não vamos confundir as coisas, né? Vamos ver o tempo quando acontece, vamos ver o tempo quando o Cordeiro sai da eternidade e vem para tomar o livro, né? Tomar aquele documento de propriedade, né? E logo ele volta e se assenta no trono, no domínio. Vamos ver. Por isso eu digo e afirmo, e o profeta irmão Brana diz também e afirma, ele continua no trono esta noite. A questão é que a doutrina errada que foi pregada para nós, ela fez confusão. A doutrina com interpretação particular é confusa. A doutrina interpretada pelo teólogo é confusa. E quem copia doutrina errada interpretada de teólogo acaba confundido e confundindo os outros. Entende isso? Então veja, profeta de Deus, irmão Brana, dizendo, o livro da redenção está tudo descrito aqui. Tudo que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana, nos 7 selos. Se Deus nos permitir, está vendo? Muito bem, será revelado, e revelado à medida que os selos se abrem e são divulgados a nós. Então podemos ver o que este grande plano de redenção é, e quando e como será feito. Está tudo oculto neste livro de mistério aqui. Está selado, preparado com 7 selos, e assim o Cordeiro é o único que pode rompê-los. O Cordeiro é o único que pode rompê-los. O irmão Brana é distraído por alguma coisa ali, e aí ele cita aqui, né? Nós entendemos. E ele disse, agora, se quiser olhar nas Escrituras, você pode ir a Jeremias e encontrar quando ele estava
indo para o cativeiro da terra. Você sabe, ele comprou de seu tio, o filho de seu tio, tinha uma propriedade, ele fez isso, uma selagem, né? E se nós tomássemos tudo isto, temos tido também, nas 7 eras da igreja, aqueles selos, e assim por diante lá. É importante nós sabermos que cada mensageiro era um selo. Cada mensageiro era um selo. Mombrana diz na mensagem, Senhor, queríamos ver Jesus, que cada mensageiro daquele era um selo. Cada mensageiro era um selo. Então, isso também nós encontramos aqui, o Filho, e se tomássemos tudo isto, temos isso também nas eras da igreja, aqueles selos, e assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo, né? Era como um rolo. Vocês sabem muito bem como que é um rolo, um pergaminho, né? É enrolado assim, né? Era enrolado assim. Agora nós encontramos aqui, o irmão Brana agora usa folhas de papel fazendo uma demonstração de como era o rolo, né? O livro, o pergaminho. E aqui estava um mistério, e este mistério estava oculto, muito bem, estava selado em volta, e colocando aqui o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e afixado aqui, fora deste lado, e tal, e continuava até formar um rolo de pergaminho, porque as pessoas não tinham livros como estes que nós temos hoje, né? Era num rolo. Quantos sabiam disso? Eu creio que todos os irmãos sabem disso, chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado, podia-se romper um aqui, qual era o mistério dele, e rompê-lo, e podia ver qual era esse direito, então. E então romper o outro, e podia ver-se qual era esse outro direito. E a coisa inteira aqui são 7 selos. Tem os mistérios de Deus, desde a fundação do mundo, todos selados aí, e revelados por 7 diferentes selos, que, querendo Deus, que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro, e descobrir que se trata tudo isto. Está vendo? Espero que tenhamos grande proveito. Ali o mistério da redenção está selado. Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. Nós estamos falando tudo isto para fazer um fundamento neste assunto que estamos falando do magnífico Filho de Deus, o nosso parente redentor. É o nosso redentor. Agora veja, o rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí, sabemos que era a redenção, críamos que era a redenção. Jeremias diz, esse rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Jeremias capítulo 3, né? Se não me engano isso, acho que é Jeremias capítulo 3, você pode ler a escritura. E ele diz, então este tem de ser guardado, este rolo tem que ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Estão vendo? Que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso de barro. Um vaso de barro. Veja, num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne. Mombrana diz, glória, se tornou carne, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Que coisa, lindamente, muito bem. Agora aqui encontramos o profeta mostrando algo muito importante também para nós nesta hora. Parágrafo 147. Eu falo nesta hora porque os irmãos sabem, vivemos uma hora de tantas interpretações
de tantas personificações. E aqui o profeta, no 147, a brecha, ele disse: agora, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra. E tudo que estas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, e lutaram por isto, e o trouxeram e produziram as coisas. Pela fé elas creram nisto, mas agora nos será trazido em revelação. Então, nos dias do irmão Branham, nos trazido em revelação. Nos dias do irmão Branham, o irmão Branham não é Jesus Cristo. O irmão Branham não vem aqui para abrir o livro para nós. Quem abre o livro é o Cordeiro. Quem abriu o livro foi o Cordeiro. Agora o irmão Branham está dizendo aqui, pela fé elas creram nisto, mas agora nos será trazido em revelação. Quando? No tempo do mensageiro do último dia, no tempo do irmão Branham. Nos trazido por revelação, e da mão de Deus, por vindicação. Deus disse que sim, ele prometeu isto. Agora vejamos, onde estávamos? Vamos ao versículo 2. O profeta está citando Apocalipse, né? Apocalipse. E ele diz assim: agora, lembre-se, esse é um longo tempo para o versículo 1. Vamos tomar o versículo 2 agora, provavelmente não ficaremos tanto tempo assim no próximo. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Agora lembre-se, leiamos o verso 1 novamente, de modo a unirmos isto. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Deus, quem é esse? O detentor, o dono, o proprietário, o detentor absolutamente original do livro da vida. Ele o retém, Deus retém. Quando Adão abriu mão, ele retornou ao seu dono original, pertence a ele. Por isso, nós tomamos a escritura de Números, de Êxodo, capítulo 23. Veja bem a expressão: o meu nome está nele. O meu nome está nele. Veja, irmãos, não é o nome do anjo que está em Deus. Espero que você entenda isso. Não é o nome do anjo que está em Deus, é o nome de Deus que está no anjo. Não é o nome do irmão Branham que está em Deus, é o nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que está no irmão Branham. Veja, Jeová Jireh, parágrafo 100, um gentil levaria seu nome. Quando o irmão Branham entrou no ministério pregando a sua mensagem, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo era pouco ouvido em meio às pessoas. Era apenas conhecido os títulos de Deus. Havia apenas igrejas trinitárias e poucas igrejas unicistas. Não tinham uma luz perfeita da deidade. E então o profeta irmão Branham veio trazer o nome de Deus novamente. Um gentil levaria o seu nome, e ele trouxe o nome de Jesus Cristo outra vez para nós, isto é, o Elias dos últimos dias, restaurando todas as coisas, restaurou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que havia se perdido durante as eras das trevas, né? Que havia se perdido nos concílios niceianos, e demais concílios. Então, irmão Branham, a mensagem do irmão Branham foi para quê? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E qual foi o ponto de partida do profeta irmão Branham?
foi o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja fazendo um bom proveito disto neste instante, Que Deus possa lhe abençoar. Agora veja, este livro voltou então ao dono original. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja, dentro. Agora, quando chegarmos à abertura desses selos, você vai ver lá atrás na Escritura, até o início, para cada um desses selos, a coisa toda junta, o mistério inteiro encontra-se bem aqui nestes selos. Está vendo? Cada mistério da Bíblia está nestes selos. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes, e os selos não podem ser abertos até esse tempo. Eu provo isto aqui, só um minuto. Eu provo isto aqui, só um minuto. Agora, note, agora o livro, lembre-se, está selado. Aqui está aqui está este selo. Então outro está enrolado, um selo. Outro está enrolado, um selo. É um livro de redenção. E a coisa toda junta forma o livro. E está selado com 7 selos. E então está do lado de trás. É porque está enrolado. Então você vai ver que ele está escrito pelo lado de trás, pelo reverso, mas é porque ele está em um rolo. Ele está enrolado. Veja, é porque está enrolado. O mistério do selo está do lado de dentro. E só diz: o cavaleiro do cavalo branco. Veja, vamos mais um pouco aqui. E ele só diz: o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo preto, e outros mais do lado de fora. Mas o mistério do livro inteiro está nesses selos, de Gênesis a Apocalipse. O plano completo de redenção está revelado nestes 7 selos. É uma ocasião importante. Deus nos ajude a entender isto. Está vendo? E agora ele disse, no 153, a brecha, ele diz: agora, e um anjo forte, o anjo forte com grande voz bradando: quem é digno? Digno de quê? Quem é digno de tomar esse livro? Agora nós verificamos onde está o livro agora? Com seu dono original. Acabamos de ver isso. Porque foi cedido por um filho, o primeiro filho de Deus, numa raça humana. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás, ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disto. Irmãos, eu poderia ficar muito tempo agora neste parágrafo e encerrarmos o assunto aqui agora. A doutrina que diz que o novo nome do irmão Branham, que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é o nome do irmão Branham, chegou até nós através de um teólogo. Você diz: mas será que Deus não pode usar um teólogo? Olha, eu não consegui até hoje na Bíblia ver em nenhuma escritura Deus usando um teólogo. O único que ele encontrou, cheio de teologia, mestre dos fariseus, Deus teve que tirar tudo aquilo dele para que então Deus pudesse usá-lo. E não foi assim com este teólogo que semeou esta doutrina de dizer que o nome do irmão Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora, não vou entrar nisto. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disto, ao invés da palavra de Deus. Veja, a mesma coisa que Adão fez, abriu mão de seus direitos, e quando o fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram. Você não consegue ver onde estas eras estiveram? Está vendo? Retornou diretamente ao detentor original. Por isso nós estávamos aqui todos perdidos, todos sem as apalpadelas, não sabíamos nem a que rumo tomar, cada um batendo no peito, dizendo que era assembleiano, dizendo que era batista, outro dizendo que era metodista, e assim sucessivamente. E não íamos a lugar nenhum, pois nós não sabíamos nada destes fatos, não sabíamos aonde estavam estas eras, não sabíamos disso, estava tudo guardado, com 7 selos, estava tudo guardado com o dono original. E João, no espírito, de pé aqui em cima no céu, ele acabava de ser arrebatado nessa hora das eras da igreja. João foi tirado da era da igreja. Vocês sabem que era que João foi tirado? Levado naquela visão no céu? Na primeira era da igreja. Então João foi tirado das eras da igreja, veja, viu as eras da igreja, e então ele foi arrebatado no capítulo 4, ele disse, sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que virão. Então Deus começou a mostrar a João as coisas que iam acontecer. E ele viu um assentado sobre o trono, com este livro na mão, na sua destra. Pense nisto. Agora, e então, neste livro estava um título de propriedade da redenção, e estava selado com 7 selos. E então um anjo apareceu, um anjo forte, bradando com grande voz. Quem era digno de abrir o livro, de tomar o livro? Quem estava apto a abrir os selos? Quem estava apto a abrir este livro? Veja, o anjo perguntou, João viu isto, e ele disse, agora quem é digno? Oh, que coisa! Talvez eu esteja apenas sentindo isto desta maneira, mas que ele disse o anjo, aqui está o livro da redenção, aqui está o plano da redenção, aqui está a única maneira de você chegar a ser redimido, porque aqui está o título de propriedade da redenção dos céus e terra inteiros. Queira ele vir adiante, oh que coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Que ele se apresente e requeira este livro. Quem é digno de fazer isto? E João disse, não houve ninguém no céu achado digno, ninguém na terra achado digno, ninguém debaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi achado digno, ninguém foi achado digno. O chamado do anjo foi um chamado para o parente redentor aparecer. Deus disse, eu tenho uma lei, um parente redentor pode ser substituto. Onde está esse parente redentor? Quem está apto a tomar isto? E veio desde Adão investigando todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Agora, o que me diz disso? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já viveu. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, ou todos os que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, os sábios, todos se encontravam lá, e ninguém era digno nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os selos. Agora, onde é que o Papa e todos estes entram? Onde está seu bispo? Onde está a nossa dignidade, a nossa justiça própria, a nossa vida certinha? Aonde está? Não tem nenhuma mancha? Graças a Deus por isso. Seja mais humilde, seja mais sincero.
Onde está a nossa dignidade? Nós não somos nada. Isso mesmo. Parágrafo 161, parágrafo 162. Ele pediu para o parente redentor se apresentar, se ele pudesse, mas João disse, ninguém era digno. Não que não houvesse pessoas dignas lá. Agora, um anjo, como por exemplo, nós diríamos Gabriel, Miguel, mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João tinha aqui, e nenhum homem, não anjo, não serafim, eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente, eles nunca tinham caído. Mas este tinha de ser um parente redentor, nenhum homem, porque nenhum deles havia sido redimido, nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não, mas que coisa! Assim era necessário um parente humano, e ele pediu isto, e não foi encontrado em parte alguma. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nada que alguma vez nem mesmo tinha suficiente santidade de até olhar para o livro. Ufa, mas que coisa! Isso é um tanto forte, mas foi assim que a Bíblia disse. Só estou citando o que João disse. E a Bíblia disse que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado, né? E a Bíblia diz que João chorou, mas João chorou. Eis que eu penso o motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir aquele livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Aqui está o livro da redenção. Aqui está o título de propriedade. E ele será oferecido ao parente redentor, que possa preencher as qualificações. Essa é a lei de Deus. E ele não pode corromper sua lei. Ou melhor, não pode contestar sua lei. Está vendo? Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora que esse parente redentor se apresentasse. E João olhou, e ele olhou para toda a terra, ele olhou debaixo da terra e não havia ninguém digno aí. A criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou, tudo estava perdido, seu choro não durou muito. O seu choro não durou muito. E João pensou, que coisa, onde está o homem? Lá estão os profetas, eles nasceram como eu nasci, lá estão os sábios, lá estão, não há ninguém aqui. Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo, quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Tudo estava perdido, e ele chorou amargamente, e ele estava triste, porque toda a criação inteira, tudo estaria perdido, se não conseguisse encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher os requisitos, lá todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Tudo tinha caído. Os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos esses direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar, porque ninguém era digno e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Era necessário um ser humano. João chorou, porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. E de repente, veio uma voz de um dos anciãos que estava no meio dos 4 animais viventes, de toda aquela grande hoste do céu, e disse, não chores, João. Que coisa! Não chores, João. O irmão Branham bate palma 2 vezes. A graça de Deus. Não chores, João. Não fiques quebrantado de coração, João. Não chores mais, João. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz, a descendência de Davi, ele prevaleceu. Ele venceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. Que coisa! No jardim do Getsêmani, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo?
o leão e a raiz de Davi prevaleceu e venceu. Encerrando já. Agora gostaria de chamar sua atenção para este parágrafo, aonde o profeta irmão Brana deixa aqui claro que quem venceu foi o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Aquele Senhor Jesus Cristo que é a raiz e descendência de Davi. Se ele é raiz e descendência de Davi, ele é rei. E ele é rei dos reis. Ele é o que se assentará no trono de Davi. Ele era antes de Davi. Ele estava com Davi. E ele é depois de Davi. Ele é a raiz, a descendência de Davi. Este é o Cordeiro de Deus, o único que foi digno de abrir o livro. Ele foi digno, ele foi o nosso parente, ele é o nosso parente, ele permanece como nosso parente nesta noite. Nós poderíamos tomar mais um parágrafo para você ver isto com mais clareza ainda. O profeta de Deus, irmão Brana, mostrando isto aqui. E João olhou para esse cordeiro, estou lendo 196, e João olhou para esse cordeiro, o cordeiro parecia como tendo sido morto, e então ele notou que ele estava ferido, e cortado, e moído, e sangrando, um cordeiro ensanguentado. Foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar? E ele viu o cordeiro, e ele prosseguiu. João não o tinha visto ainda. João não tinha visto ainda, porque ele esteve eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta do sangue de touros, de cabras, uma oferta substituta, ele também estava intercedendo por eles, porque aqueles que criam nisto apontavam para ele. E o sangue ainda não havia sido derramado, o sangue perfeito, o sangue inocente, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não havia sido derramado ainda, mas ele já estava lá na eternidade. Você sabe que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, você sabe disso, e ele estava a eternidade adentro, fazendo intercessões. Ele nunca parou de fazer intercessão desde que o homem caiu. Ele continua intercedendo. E ele levantou-se então para... Vejamos aqui. E o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu. E, ó Deus, espero que ele esteja lá esta noite por cada pecador, por mim. O Cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele Cordeiro ensanguentado que se acha lá? Como pode? E o Cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, vem do trono do Pai. Observe. O Cordeiro, observe, vem do trono do Pai. Imagine, ele, onde ele avançou para esta visão? Ele vem da glória, ele vem da eternidade. Por isso ele levantou do trono do Pai, onde ele está assentado à destra de Deus. Ele avançou até João, desde a glória. Não seria uma coisa gloriosa os nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo, e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões, muito bem, para fazer reivindicações, agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se
estes selos estão prontos para serem abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus e avançou à frente. O Cordeiro veio e se levantou do trono do Pai, veio para reclamar todos aqueles pelos quais ele havia morrido. Ele veio para tomar o livro da redenção da mão do dono original. E então voltar em Mateus 28, 18 e dizer: todo poder me foi dado no céu e na terra. E dizer: vinde Deus e volto para Deus. Quem é este? Este é o Senhor Jesus Cristo. Este é o anjo do pacto. Este é o mesmo anjo que estava guiando os filhos de Israel no deserto. Este é o mesmo anjo do concerto que João anunciou em Malaquias capítulo 3, verso 1. O anjo do concerto a quem vós buscais, o anjo do pacto a quem vós desejais. Este é o mesmo anjo forte de Apocalipse capítulo 10, verso 1. Um anjo forte vestido de uma nuvem com um arco celeste sobre a sua cabeça. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, seria revelado, foi revelado, todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E isto que estamos anunciando a você, meu amado ouvinte, é a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. É a mensagem do profeta de Deus, o anjo de Deus enviado para revelar a nós estes mistérios que estavam escondidos durante as eras das trevas, durante o tempo da perseguição, durante o tempo em que o espírito nicolaíta dominou o mundo. E isto ficou escondido de todos nós. Mas agora, neste dia, isto tem sido revelado, tem sido mostrado, tem sido trazido à luz, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a esperança, tenha a certeza, a segurança de salvação, da sua redenção, porque o Cordeiro levantou-se do trono do Pai, veio, fez o reclame, voltou e assentou-se no trono e continua hoje ali, fazendo intercessão por cada um de nós. Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu vim aqui para te falar que esta dor, esta tristeza vai passar, que esta tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu irmão, estou aqui para te dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar e desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque
que às vezes é difícil entender, aceitar sua vontade, o seu querer, pois nem sempre meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar. Meu irmão, vou te dizer mais uma vez: acredite, o Senhor fez o que tinha de ser feito. Agora